começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Aqui estamos nós para um papo produtivo, sempre cheio de informações da pesquisa da Embrapa para você que é produtor rural. E hoje nossa conversa é voltada para quem é do sul do país ou de Mato Grosso do Sul e trabalha com palmito pupunha. Isso aí, vamos falar sobre alternativas de aproveitamento dos resíduos da agroindústria de pupunha. Pois é, Macau. A Embrapa Florestas, lá de Colombo, no Paraná, tem realizado uma série de pesquisas com essa árvore, que é a pupunheira, uma palmeira que tem sido muito cultivada como alternativa para a produção de palmito. Exatamente, Juliana. A pupunheira é uma espécie nativa da região amazônica, onde é cultivada para a produção de frutos, a pupunha. Mas seu cultivo para palmito tem trazido muita sustentabilidade econômica e ambiental nas regiões leste do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Sim, Macau, pois nestes estados funciona um importante projeto de pesquisa e desenvolvimento que adaptou o cultivo dessa espécie para a agricultura familiar. E não sei se você sabe, Macau, mas o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de palmito no mundo. E o bom é que o cultivo da pupunha ajuda na manutenção do palmito jussara, que se encontra em extinção e tem a colheita proibida por lei. O palmito jussara era o tipo mais consumido até 20 anos atrás. Mas na hora em que se colhe o palmito jussara, a árvore morre. E já com o palmito pupunha, isso não acontece, porque a planta é uma touceira que produz vários perfilhos. Vamos agora ao que interessa, que é falar sobre alternativas de aproveitamento dos resíduos da agroindústria de pupunha. Vamos então conversar com o pessoal que tem desenvolvido trabalhos recentes sobre isso. A jornalista Manuela Bergamin, da Embrapa Florestas, conversa agora com a pesquisadora Cristiane Helm e com o pesquisador Edson Lima. Um dedo de prosa. Cristiane Helm, na hora da colheita da pupunha, é gerado muito resíduo? Sim, Manuela. Na hora da colheita, cerca de 70% da planta, é considerada resíduo. Então, na agroindústria, tudo isso é separado. Nós trazemos a planta para a agroindústria e na parte de fora já se inicia fazendo a primeira retirada das capas ou bainhas, da pupunha, que a gente considera a parte mais externa. Então, nós dividimos para poder simplificar o nosso trabalho em 3 partes. Os resíduos, então, são a parte externa, que são essas capas mais externas, mais feias, mais verdes, que contêm alguma sujeira. Essas partes ficam fora da agroindústria, então já é descartado antes de entrar. A parte basal, que é uma parte bem no início da planta, ela é bem grossa, a parte mais grossa da planta. Ela contém muitos açúcares e muita água, então ela fermenta muito rápido, ela chega a ser doce, Essa parte às vezes é destinada aos animais da região, porque tem muito açúcar. E a parte interna, então quando o palmito entra na agroindústria, é feita a lavagem e ainda é retirada uma última camada, que nós consideramos a parte interna, que fica aderida ao tolete, que é a parte comestível. Então quando essa parte é retirada, ela só não é processada porque ela não tem textura, então ela é dura ao paladar. Então ela também é descartada e que nós consideramos a parte nobre, que tem a mesma composição do palmito, só não tem textura para ser consumida em função da dureza, da parte mais dura. Quais são os usos que vocês conseguiram obter para os resíduos da agroindústria da pupunha? Os usos foram vários, então com esses 3 resíduos, parte interna, externa e basal, nós fizemos briquetes, compósitos, papel, produção de cogumelos, farinhas e a parte de um protótipo de um secador solar e uma composteira. Você que é da área de alimentos, desenvolveu pesquisas com que finalidade? Principalmente com a parte interna, essa que eu falei que fica aderida à parte comestível, que é o tolete, nós fizemos uma farinha. A farinha é um processo que consiste na secagem e na moagem
do produto. Então nós utilizamos essas bainhas internas, que são iguais ao palmito na composição química, e secamos e moemos então para a obtenção de uma farinha com alto teor de fibras alimentares, vários minerais, uma farinha muito gostosa, com sabor adocicado igual ao palmito pupunha. O segundo objetivo nosso foi produzir cogumelos com essas bainhas. Então a bainha mais externa, em maior volume também, né? Nós inoculamos um fungo bastante conhecido no Brasil, que é o shiitake, né? O nome dele é Lentinoleidodes, ele é muito apreciado na culinária, na gastronomia. Então esse fungo isolado nós inoculamos nesse substrato, né? Que consiste nas bainhas enriquecidos de alguns sais minerais, e esse fungo então se desenvolveu na forma de micélio, hifas. Ele colonizou todo o substrato e produziu os cogumelos shiitake com grande êxito. Esse cogumelo gostou muito desse substrato, né? Os substratos são conhecidos por serem produzidos em compostos, em resíduos agroindustriais. Então a pupunha aí se mostrou ser uma alternativa para a produção de cogumelos comestíveis. Edson, entre os produtos gerados por esse trabalho que a Cristiane citou, estão o secador solar e a composteira de resíduos de pupunha. Me fale um pouco desses resultados. A secagem é uma forma de melhor aproveitar o resíduo, visto que ele tem uma quantidade muito grande de água e açúcares. Então, isso provoca uma alta fermentação num curto espaço de tempo, provocando uma deterioração deste resíduo. Então, o secador ele nos auxilia a reduzir a umidade desse produto e desta forma a gente aumentar a longevidade de utilização desse resíduo. Ou seja, tanto para alimentação quanto para outros usos, a gente tem a oportunidade de prolongar esta vida útil do resíduo. Sobre a compostagem de resíduos, que propriedades esse adubo tem e como que ele pode ser utilizado? A compostagem é um processo bastante conhecido. Ele nos proporciona a oportunidade de estar obtendo um adubo de alta qualidade, que este adubo pode ser utilizado tanto na produção da própria pupunha, como forma de adubação orgânica, ou para outros fins como adubação de plantas ornamentais, ou na própria produção de mudas da pupunha. É um produto de alta qualidade, elevado teor de matéria orgânica, melhorando a retenção tanto de água quanto de nutrientes. Viu, Macau? Deu pra ver que é possível aproveitar praticamente tudo que sobra da colheita do palmito pupunha. Muito bom mesmo. E tem uns produtos ali que podem vir dos resíduos que eu fiquei interessado em saber mais, como a produção de cogumelos. Eu também, mas esse é um papo para outro programa. Bom, então vamos saber mais detalhes sobre a composteira de resíduos da pupunha? Eu também achei bem interessante. Para isso, vamos ouvir o pesquisador da Embrapa Florestas, Washington Magalhães, que montou uma adaptação de composteira para a pupunha. Pitacos da hora. Essa tecnologia social chamada composteira é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa já faz algum tempo. Nós começamos fazendo essa composteira para transformar casca de pinos junto com dejetos de cabra em um melhorador de solo. E funcionou adequadamente. Então a gente usou a mesma tecnologia, apenas adaptando para resíduos do sistema agroflorestal com pupunha. A gente tratou basicamente a capa da pupunha, mas poderia ter colocado outros resíduos vegetais. Um detalhe importante, ou na verdade 2 detalhes importantes nessa tecnologia, é que a gente precisa acertar a proporção carbono-nitrogênio para que os micro-organismos que vão decompor esse material possam ter uma atividade máxima, e isso é feito adicionando ureia. E precisa ter uma boa aeração, que são micro-organismos aeróbicos. Então, para não ter a necessidade de soprar ar para dentro da pilha, ou para que não tenha necessidade também de ficar revolvendo esse material, a gente introduz tubos de PVC com furos ao longo dele, para que por um processo convectivo, sem precisar de bombeamento, ventiladores, sopradores, nada disso, só por convecção natural a gente consegue a aeração da pilha e o material fica pronto em torno de 45 dias aproximados. Às vezes a gente precisa de 60 dias.
A grande vantagem é que não requer mão de obra, não requer gastos com energia para ficar revolvendo pilha ou soprando um ar para que o processo ocorra. Esta tecnologia social é parte de algum conjunto de tecnologias sociais que o nosso time da Embrapa Florestas, nosso grupo, preparou que pudesse ser útil para os pequenos produtores do litoral paranaense. Outras tecnologias sociais foram preparadas pela gente, como, por exemplo, um secador solar, e também a gente está desenvolvendo um forno muito simples e barato para produzir carvão. Bem, a gente já ouviu como montar uma composteira de resíduos de palmito pupunha, um dos vários produtos desenvolvidos pela Embrapa Florestas para dar uma boa utilidade aos resíduos do palmito. Exato. Mas agora vamos dar uma parada no assunto resíduo e vamos falar da parte gostosa do palmito, que é ele próprio. Ah, isso aí! Não podemos passar aqui sem falar uma boa receita, ainda mais se tratando de palmito pupunha. Receitas do Prosa. A receita vai ser de lasanha de pupunha com recheio de carne. Os ingredientes são 2 corações ou 700 gramas de pupunha in natura, 4 colheres de sopa ou 60 ml de azeite, 2 xícaras de chá ou 160 gramas de queijo parmesão e para o molho, 3 colheres de sopa ou 45 ml de óleo, meia cebola grande ou 100 gramas de cebola picada, 250 gramas de carne moída, 5 unidades ou 500 gramas de tomate sem pele, salsinha picada a gosto e sal a gosto também. O modo de preparo agora, hein? Corte a pupunha em fatias finas no sentido do comprimento, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo. Doure as fatias de pupunha dos 2 lados, aí reserve. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída até que a água formada evapore e frite. Em seguida, acrescente os tomates pelados, misture e deixe apurar por 10 minutos em fogo médio. Acrescente a salsinha, o sal e misture. Aí reserve também. Em um refratário, alterne o molho e as fatias de pupunha, finalizando com o molho. Salpique o queijo e leve ao forno médio para gratinar. Que jeitinho bom de se fazer lasanha, hein? Já vou dar ideia lá em casa. E para quem ainda não sabe, o palmito pode ser usado como base para o preparo de caldos, cremes ou assado em forno ou em churrasqueiras. Devido à versatilidade de uso apresentada, o palmito de pupunha é atualmente um dos mais comercializados e consumidos no Brasil. E essa receita, pessoal, faz parte do livro Palmito de Pupunha, Curiosidades e Receitas, lançado pela Embrapa Florestas em 2019 e à venda na livraria da Embrapa. E uma informação interessante: para quem ficou interessado em produzir palmito pupunha, fique sabendo que qualquer produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, pode cultivar a pupunha para fornecer palmito ao mercado alimentício. Para isso, esse tipo de cultivo requer planejamento e cuidados no campo. Então, a dica para quem quer saber como cultivar ou acessar as publicações que falam sobre a pupunha, basta acessar www.embrapa.br/florestas e procurar pupunha na área publicações. Mas se você tiver alguma dúvida, nós estamos à sua disposição. Basta entrar em contato conosco. O DDD da Embrapa Florestas é 41 e o telefone é 3675-5600. Mas se preferir o atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, localize o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Aí é só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Manuela Bergamin. Edição Nilo Falcão. Locução Juliana Freire e Jorge Macal. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Florestas.